das ações do primeiro ano. Muitas, na visão de Lula, darão frutos neste ano. E, claro, fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja. Então, o primeiro ano foi um ano de limpar o terreno e de plantar coisa nova. Este ano é o ano da colheita. E a primeira árvore frondosa que nós estamos colhendo é a cooperação da RENEST. É preciso saber quanto dinheiro esse país perdeu nesses 10 anos de atraso dessa empresa, quanto salário deixou de ser pago, quantas pessoas de ter benefício nesse país, quanto que esse país perdeu na sua competitividade internacional, até chegar ao ponto da gente eleger um psicopata para ser presidente desse país da República. Alguém que vive da mentira, alguém que vive da maldade, alguém que vive de ofender os outros. E é fácil, porque para ele todo mundo aqui é ladrão, para ele todo mundo aqui é comunista, para ele todo mundo aqui defende aborto, para ele todo mundo aqui faz isso e faz aquilo, como se ele e os seus filhos fossem exemplo de família nesse país. Alessio. Ananias, a gente vê um discurso mais de crítica, né? Mais forte. A gente tem acompanhado os últimos eventos públicos do presidente Lula, ele amenizando as críticas. E nesse evento, aqui no Nordeste, ele já sabe que tem ele tem uma preferência do eleitorado, então ele pode se soltar um pouco mais nesse discurso, um pouco mais nas críticas, voltou a citar realmente o ex-presidente Bolsonaro, até falando diretamente sobre as ações que deixaram de ser feitas, segundo ele, dentro da própria empresa, né, que estava sendo ali o alvo desse evento do dia de hoje, falando ali diretamente com os funcionários que sentiram na pele esses resultados e acabaram respondendo com essa reação, inclusive nas falas sobre atraso de pagamentos de salários. Eles, inclusive, aplaudiram, né? E quando ele chama o ex-presidente de psicopata, né, uma expressão bem forte, na verdade, a plateia também reage de forma positiva à fala do presidente Lula. Então, ele se soltou durante esse evento, é algo que ele costuma fazer quando ele se sente um pouco mais à vontade, até por estar em um estado do Nordeste que tem a sua aprovação, como eu disse, bem mais elevada. Eu acredito que esse discurso ele vai ser amenizado quando ele estiver em agendas, por exemplo, do Sul, mais do Sudeste. O próprio João já disse que, além do Nordeste, ele tem que conversar com esse outro eleitor, né, que a eleição, por ter sido muito acirrada, necessita desse diálogo mais aberto, mais amplo. Eu acredito que essa fala de hoje do presidente não é a tônica que vai ser usada durante esses eventos de anúncio de obras do PAC por todo o país. Né? Parece que o evento, se tratando diretamente da Petrobras, despertou isso no presidente. Exatamente. De trazer esse resgate histórico. Aí ele conta que setores da elite brasileira não queriam a Petrobras, porque sustentavam que era melhor comprar petróleo de fora e não o Brasil produzir. Trouxe esse contexto histórico, citou a interferência americana, citou um acordo entre membros de poderes para que a Petrobras não prosperasse. E aí trouxe depois, nesse segundo momento do discurso, a situação atual da empresa, desde a Operação Lava Jato até aqui. O que a empresa perdeu de recursos e de empregos. Na ideia de que a Lava Jato, de fato, se provou uma operação de combate à corrupção no país, mas que, durante a sua trajetória, terminou prejudicando muitas empresas, entre elas a Petrobras. Esse é um discurso que o presidente reforça hoje. É um mito, Ananias, de que, por exemplo, que a Lava Jato teria recuperado tantos bilhões, não sei o quê. Isso, de certa forma, é relativo. Por quê? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, por conta do escândalo, várias cortes condenaram a Petrobras a pagar dividendos indevidos. Sim. Dividendos que não seriam pagos normalmente, foram pagos por conta das condutas dos gestores, né? Porque a lei americana, com relação a isso, é muito dura, né? E como ela opera na Bolsa de Nova York, ela tem que subordinar à legislação americana.
O que o presidente fez aí foi aquilo assim, rapaz, eu estou em casa, eu vou falar com os meus, né? Porque ele, por exemplo, não dá para fazer esse discurso nem em Brasília, né? Não dá para fazer. E no Sul, principalmente, não dá. Porque, por exemplo, essas elites que eles falam, ele está falando basicamente do Centrão. Mas aí é aquela velha história. O que não é a governabilidade? O cara foi eleito presidente legitimamente, mas não tem uma base no Congresso, ele fica sujeito a ter que aguentar aliados que, se dependessem da sua vontade, do seu bel prazer, nunca seriam aliados. Que, na verdade, não são aliados. São os mesmos urubus de poder que estão ali, esperando alguma coisa para comer, nem que seja o resto de qualquer estrutura. E, João, você traz esse ponto e eu reforço essa parte política com o Matheus, porque as críticas ao ex-presidente Bolsonaro, toda vez que eu as vejo, eu lembro, olha, Lula e Bolsonaro, dentro do debate político, são os antagonistas que fazem o Brasil discutir esse processo de polarização até os dias de hoje. E isso está sendo reforçado a cada fala de um ou de outro. Pois é, a gente pensa que acabou, né, depois do resultado das eleições, mas continua. Foram duras críticas que o presidente da República fez ao ex-presidente, né, com uma expressão muito forte, chamando de psicopata, até mesmo destacando a família do ex-presidente. E como o João Carvalho mencionou, ele se sentiu à vontade para fazer isso, porque afinal de contas é pernambucano, estava no estado dele de origem e se sentiu esse calor dos militantes que estavam nesse evento. Mas eu acho que o presidente tem que focar mesmo de fato nesses resultados, nessa colheita que ele está aí empenhado para poder dar esse pontapé, essa mudança que o Brasil precisa e esquecer aí o Bolsonaro, que já passou mesmo, o homem é presidente e agora é tocar o barco, viu?